Podemos começar ali, né? Por mim, podemos sim. Kathleen, podemos começar? Só deixa eu ver se a questão dos controles aqui, que não dá, as pessoas não conseguem mandar mensagem no chat, porque o chat está bloqueado. Mas eu abri o chat. Eu vou aqui, deixa eu tentar aqui um botão aqui, peraí. Veja você lá Já mexi aqui, veja se o pessoal consegue mandar mensagem agora. Pessoal, tenta mandar mensagem aí para se tiver alguma dúvida aí. Tá aberto para comentários ali, é só comentar. Então, tá certo. Boa noite, pessoal, né? Não sei se a Kathleen ou se o Gilmar querem fazer aí algumas falas, né? Uma conversa inicial aí, uma abertura. Também, por mim, podem ficar à vontade, né? Não sei se vocês tinham programado para fazer uma fala aí, então. Primeiro vocês, eu acho, né? Daí depois a gente vai dando continuidade. Então, boa noite a todos, a todas e a todos, né? Na verdade, a gente não tinha combinado nada, né? Mas é bom a gente fazer uma abertura bem rápida, assim, né? Porque a gente tem pouco tempo e a gente tem que otimizar esse tempo, né? Só falar, assim, que é uma alegria para a gente do Cismar, né? Como representantes da direção, né? Depois a Kathleen fala também. Promover esse curso gratuito, né? Hoje já tivemos o início do curso presencial, gratuito, lá na sede do Cismar. E como a busca foi muito grande, a gente abriu essa possibilidade do curso online, porque ainda muitos estão viajando, muitos estão de férias, né? Então, a gente abriu esse curso, né? Agradecer a professora Aline, né? Depois ela faz a apresentação dela, e falar que a gente deseja que todos se deem muito bem na prova e que todos futuramente sejam filiados aí no nosso sindicato, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa luta como trabalhadores e trabalhadoras da educação tão desvalorizada nesse país. Kathleen? Então, boa noite para todo mundo. A gente está fazendo, né, como o Gilmar falou, hoje de dia a gente teve a presencial, agora a gente conseguiu abrir pro online esse curso, né? Esperamos todos aí que possam estar passando, e a gente, como sindicato aqui, a gente espera garantir a carreira que nós temos aí para vocês que vão entrar, né? Porque a gente viu que no curso eles nos conteúdos eles não cobraram as leis, porque eles estavam em vias de mudar, e o ano passado, e já faz 2 anos que nós estamos, como sindicato, segurando isso, né? Então, espero que a gente tenha um bom curso aí a todos, e que todos tenham uma boa prova. Obrigada, agradecer a Aline, né, que está disponibilizando as férias dela, uma noite, para estar aqui dando aula com a gente, né? Não é todo dia que a gente tem uma doutora falando com a gente. Então, obrigada pela participação, Aline. Agradecendo muito pelo nome do Cismar. Tá certo, então. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Aline Carissimi, fui convidada aí pelo Cismar para fazer essa conversa hoje, né, com vocês. Eu não diria uma aula, né, eu fico até meio envergonhada, porque todos nós aqui somos da área da educação, de alguma forma, né, seja por formação, ou seja por atuação, todos que estão aqui, todas são professores, professoras, então, eu jamais, né, vou dar uma aula para vocês, né, de forma alguma, quero compartilhar com vocês um pouco de reflexões, né, que a gente faz em torno de alguns temas, e um dos temas que eu tenho trabalhado ultimamente é o tema da avaliação da aprendizagem. E eu falo como pedagoga da rede municipal de Curitiba, e pedagoga da rede estadual também do Paraná, e nos dois, esse ano completando quase 20 anos, nas duas redes, e sou professora universitária também, sou diretora da PP Sindicato, e esse tema da avaliação da aprendizagem é um tema que está sempre presente nas provas de concurso, né, docente, porque é um tema que diz direto, né, diz respeito direto à nossa organização do trabalho pedagógico, à nossa organização pedagógica, como professoras e professores. E, assim, via de regra, sempre cai questões em torno da avaliação da aprendizagem, nas provas de concurso, para a área de professores, geralmente questões em torno da LDB, em torno de algumas teorias de avaliação, e a gente vai compartilhar um pouco, né, partilhar um pouco sobre esses debates aí em torno da avaliação da aprendizagem. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco do que diz a própria LDB,
sobre a avaliação da aprendizagem, acho que isso é uma questão que tem que ficar bem situado para todos, né? Então, é claro que a gente faz uma primeira explanação, muito, né, do que vocês vão mostrar na prova, não é só essa aula presencial ou só essa aula online, depende muito do estudo particular, pessoal de cada um. Isso é uma coisa que eu reforço bastante. Então, vai ter que estudar LDB, vai ter que estudar LDB, vai ter que estudar as diretrizes do município. Araucária, se não me engano, já tem sistema próprio, né? Então, provavelmente tem as deliberações do Conselho Municipal de Educação, provavelmente tem deliberações, né, documentos, diretrizes, Plano Municipal de Educação. Se eu não estiver enganada, né, acho que Araucária também tem um Plano Municipal de Educação. Sim. Então, toda essa legislação aí, passando pela LDB, pelas deliberações do Conselho Municipal de Educação da Araucária, passando pelo Plano Municipal de Educação da Araucária, as normativas da Secretaria Municipal de Educação, todas elas devem ser estudadas, tá? O que eu vou falar aqui é de uma forma muito abrangente, né, de uma forma muito rápida, sobre um dos temas que sempre cai. Mas o que eu exatamente preciso saber de avaliação? Preciso saber dos principais conceitos, principais autores. Isso eu vou trazer aqui para vocês também, nos slides, alguns autores que vocês podem, depois, ao final, pegar ali as referências e estudar também, né? Independentemente. E também a legislação, né? Acho que LDB é a primeira coisa que a gente precisa estudar. E quando a gente pensa em avaliação, o que diz a LDB sobre a avaliação? Então, a gente pode passar ali, Gilmar, por favor? A gente já começa situando o que a gente pode entender como avaliação da aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem, ela se constitui como um fator primordial na promoção da prática educativa e de mudanças efetivas no interesse do êxito do processo de aprendizagem. Então, a gente precisa pensar na avaliação como um instrumento, como um mecanismo que vai organizar o meu trabalho pedagógico, que vai organizar o meu planejamento, meu plano de aula, que vai fazer eu localizar aonde que está determinado estudante, como é que ele vai, como é que ele aprende, de que forma ele aprende, tudo isso, todos esses instrumentos, todas essas ferramentas que eu vou utilizar para conseguir detectar aonde está a aprendizagem do meu estudante, o que mais ele precisa, o diagnóstico sobre a aprendizagem dele, eu vou obter por meio de uma avaliação, seja uma atividade avaliativa, seja por meio de uma atividade, né, no caderno. Vou fazer uma atividade no caderno, não é uma avaliação. Tudo é avaliação. Se você colocar uma atividade para criança, para a turma, no caderno, né, escolher um exercício específico, uma produção específica, você vai fazer aquilo para quê? Para saber se a criança está se apropriando do conhecimento, para saber como a criança está se apropriando. A gente não pode mais ter aquele velho pensamento de se a criança sabe ou não sabe, né? Se o estudante sabe ou não sabe. Então, as atividades que a gente realiza, as atividades que a gente planeja, os exercícios que a gente coloca para a criança, para o estudante fazer, tem como premissa principal avaliar em que situação que a criança está no processo de aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem, ela serve para isso, serve para a gente mapear o processo de aprendizagem dos estudantes. E isso não se dá só naquele momento da aplicação de uma prova, da aplicação de uma atividade avaliativa. A gente sabe, né, nós professores sabemos que a avaliação da criança, ela é cumulativa, ela é somativa, ela acontece o tempo todo, ela está acontecendo no dia a dia escolar. Então, a gente até brinca como eu sou pedagoga também de ensino médio noturno, então a gente
vem, né, com uma prática que muitos professores dizem, mas nesse dia o estudante não pode faltar porque é o dia da prova, é o dia que eu preciso saber como que ele está. Na verdade, nós, como professores, a gente sabe como o nosso estudante está no dia a dia, né, da nossa atividade pedagógica. A gente sabe como que o estudante está se desenvolvendo a partir das atividades que ele realiza, a partir dos exercícios que ele faz ou que ele não faz, como ele faz, até onde ele sabe, e não necessariamente só como medida, como instrumento de medida a prova, né? E aí eu sempre digo assim, olha, estudante do ensino médio, estudante noturno, ele está fazendo qualquer atividade que seja, né, qualquer atividade do planejamento, ele já está sendo avaliado. Então, para a gente não ter aquela ideia mais tradicional de que a gente só vai saber se o estudante sabe ou não sabe um determinado conhecimento a partir do momento que eu aplico uma prova. Se ele for bem na prova, ele sabe. Se ele for mal na prova, ele não sabe. Então, esse tipo de pensamento já não cabe mais dentro da nossa prática pedagógica. Na prática pedagógica mais contemporânea, nas vivências que nós estamos vivendo, nas vivências que nós estamos vivendo, né, na nossa prática escolar, até, inclusive, os documentos que são emanados, né, das mantenedoras, seja da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, já não vem mais a prova em si, né, o instrumento prova, como um instrumento que é capaz de dizer se o aluno sabe ou não sabe. Então, a avaliação da aprendizagem, ela é um conceito, é uma prática muito mais ampla. É uma prática que ela acontece no dia a dia, né? Todos os dias a gente está diagnosticando a aprendizagem da nossa criança, do nosso estudante. Então, quando eu penso em avaliação da aprendizagem, e aí quando vocês forem fazer a prova, vocês também vão ter que pensar como que a Secretaria da Educação, ou como o município da Araucária, espera que eu entenda a avaliação, né? Como que eu tenho, enquanto professor, enquanto docente, como que eu tenho que pensar no instrumento avaliação da aprendizagem? O que ele é, de fato, na minha prática? Ele é esse apanhado de atividades, de coisas que os estudantes fazem todos os dias e que não se estanca apenas numa prova, ou apenas num trabalho, ou num seminário, ou na realização de uma lista de exercício. A aprendizagem é essa coisa que acontece todos os dias, o tempo todo, né? E é interessante que a gente tenha essa visão, porque é essa visão que vai ser cobrada da gente nas provas, nos concursos, né, que a gente vai fazer sobre o nosso conhecimento da avaliação da aprendizagem. Pode passar, por favor, Gilmar. Aí eu trago para vocês uma tirinha, né, uma charge, que vocês já conhecem muito bem, a Mafalda, o Manolito, péssimo o Manolito fala. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vem à escola todo dia? Se eu viesse de vez em quando, até vai, mas fazer isso com um freguês. Então, o Manolito, ali na sua lógica liberal, né, um comerciante nato, puxa vida, né, eu estou todos os dias na escola, estou todo momento na escola, como é que eu tiro péssimo se eu estou aqui todo dia? Eu sou um freguês, né, e o freguês, ele sempre tem razão, né, na lógica do Manolito e na lógica liberal. Então, a gente pensar também, né, a criança que está lá na escola todo dia, o estudante que está lá na escola, ele não sabe nada, o que ele sabe, né, até onde ele sabe. Então, a avaliação, ela também serve como um instrumento, uma ferramenta para a nossa intervenção pedagógica, para a nossa intervenção na prática docente. Então, eu olho o que eu propus, o que eu ensinei. Então, eu estou propondo uma atividade, e aí eu olho até onde essa criança sabe, o que essa criança não sabe, quais as intervenções eu vou ter que fazer, o que eu vou precisar retomar, às vezes, e esse é o trabalho do professor, eu não vou precisar retomar com a turma toda, né? Eu vou ter que retomar com 1, 2,
3 estudantes, cada estudante numa fase de apropriação diferente, numa situação de apropriação do conhecimento diferente, que vai demandar de mim planejamento diversificado, abordagem diversificada, intervenção diversificada. Então, avaliar é tudo isso, é esse todo, né, que a gente faz na nossa prática educativa. Com finalidade de quê? Com a finalidade de que a gente possa desenvolver o trabalho pedagógico e garantir a aprendizagem da criança. Gilmar, você levantou a mão? É que teve uma pessoa ali, uma professora, que falou para mim que está sem áudio. Eu não sei se é o problema com ela, se mais alguém tá com problema no áudio aí. Eu estou ouvindo bem. Pessoal, o pessoal não está conseguindo escrever ali no chat, né? Então pode escrever lá no grupo do curso, sabe? Então, quem está com problema no áudio, se tem esse problema no áudio, para avisar daí, por gentileza. Ó, o pessoal está dizendo que está tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo, áudio ok. Então, desculpa, professora, pode continuar que eu vou ver se não é lá com ela o problema, tá bom? Gente, Tá, sem problema. Só um pouquinho então, ali, interrompeu. Oi? Alguém, eu mudei as configurações, tenta alguém mandar mensagem no chat, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que agora não, tem que ser na chamada, iniciar chamada. Mudei toda a configuração do chamada. Mas eu acho que ainda não conseguem enviar mensagem aqui. Eu acho que eu vou tornar eles administrador ali, ou coordenadores, eles conseguem enviar a mensagem daí, tá bom? Acho que vai ser esse o único jeito. Isso. Pode continuar, ali. Então, vamos continuando aqui. Então, é para isso é para isso que serve a avaliação, na verdade, né? O tempo todo a gente está avaliando o estudante, o tempo todo avaliando a criança, para a gente, especialmente, retomar como ensinar aquela criança, qual a melhor estratégia, qual a melhor forma que aquela criança se apropria do conhecimento. Então, a avaliação ela tem um sentido muito importante no trabalho docente, é justamente aquele momento que vai diagnosticar o meu próprio planejamento. Aí eu já tenho que pensar também que a avaliação, ele é um instrumento de diagnóstico, é um instrumento da gestão da sala de aula, é um instrumento importante para o planejamento, né? Então, não é apenas o currículo, ou apenas o planejamento, não é só a aplicação do currículo, mas eu pensar nas diferentes formas como os meus estudantes aprendem, as intervenções que são necessárias, as formas que eu vou fazer esse diagnóstico, e tudo isso é avaliação. Então, quer dizer, a gente está fazendo avaliação das nossas crianças o tempo todo, todos os dias, das nossas crianças, dos nossos estudantes, o tempo todo, todos os dias. A partir do momento em que eu aplico um exercício no quadro para que a criança resolva, para que o estudante resolva, eu já estou avaliando ele. Eu quero saber o que ele sabe daquilo que eu ensinei e como ele sabe, né? Justamente esse é um ponto que a gente discute muito nas questões das avaliações em larga escala. Porque as avaliações em larga escala, por exemplo, o SAEB, a Avaliação Nacional da Alfabetização, não sei se o município de Araucária tem avaliação própria, né? Pode ser que tenha, enfim, algumas redes têm seus sistemas próprios de avaliação. É uma coisa que eu sempre discuto, as respostas, né, as alternativas colocadas ali para a criança responder determinada questão, para a resposta da criança, ela não vai ser uma resposta aleatória, ela vai ser sempre uma resposta daquilo que a criança está construindo diante da sua aprendizagem. Quer dizer, quando eu tenho, vocês podem perceber, quando você pega uma avaliação de larga escala, né, seja do SAEB, enfim, uma avaliação própria do sistema, quando você pega uma avaliação em larga escala, que são aquelas avaliações feitas, né, por essas secretarias de educação, pelo Ministério da Educação, para medir a aprendizagem das crianças, vocês vão ver que as alternativas que estão postas ali, elas não são alternativas aleatórias. Colocou ali 2 mais 2 é igual a 1, porque não sabe, é aleatório.
Não, vai ter uma construção cognitiva de conhecimento daquela criança que vai levar ela para uma resposta. Então, até mesmo quando eu faço uma avaliação, uma atividade para a criança, eu tenho que pensar nas diferentes hipóteses de apropriação do conhecimento que a criança está vivendo. Né? Quando eu estou pensando, por exemplo, na apropriação da língua portuguesa, da língua, eu vou pensar em diferentes formas de diagnosticar se aquela criança está numa fase silábica, pré-silábica, silábica alfabética, eu vou pensar em diferentes alternativas que me indiquem, diante daquela resposta, daquela produção que a criança tentou desenvolver, em que processo, em que momento do processo de aquisição ela está. Então, quando eu penso em avaliação, eu tenho que pensar até nisso, que a resposta da avaliação, a resposta daquele exercício, daquela atividade, ela me diga, ela me dê o diagnóstico de onde minha criança, onde meu estudante está situado. Tá? Então, isso é muito importante quando eu penso no conceito de avaliação da aprendizagem. Para que serve isso? E hoje a avaliação da aprendizagem, ela vai servir justamente para isso, para o diagnóstico, para que eu possa planejar, para que eu possa diagnosticar a criança, saber aonde ela está no processo de aprendizagem. E para isso eu retomar um novo planejamento, eu retomar novas estratégias, eu retomar a questão da gestão da sala de aula, que é um tema também muito em voga, né, ultimamente, porque não é só eu chegar na sala de aula e aplicar um determinado conteúdo, aplicar determinados exercícios e verificar como que a criança está. Mas eu preciso também, como professor, fazer a gestão daquele ambiente, né? Quais são as crianças que estão, como eu falei lá, no processo de aquisição da língua, quem são as crianças que estão no processo pré-silábico, quais são as crianças que estão no processo silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, então eu tenho que pensar, né, na gestão daquele ambiente, e aquele ambiente é composto de muitas pessoas, né, de muitos seres humanos, e aí a gente vai pensar em algumas reflexões que o Tardif e Lessard fazem em torno do trabalho docente, que o nosso trabalho, ele é diferenciado, o trabalho do professor, porque a gente tem uma relação interrelacional com os sujeitos que estão ali na sala de aula. Eu não atendo, não é desfazendo, mas explicando que é uma natureza completamente diferente, por exemplo, de um dentista que atende uma pessoa por vez, ou de um médico que atende uma pessoa por vez. O professor atende 30 pessoas por vez, né? 30 pessoas no mesmo ambiente. Então, eu tenho que ter essa gestão do ambiente escolar, essa gestão da sala de aula, para entender que tem crianças com algumas necessidades diferentes de outras, que vai requerer planos de ensino, planejamento, plano de aula diferente, e tudo isso que vai me subsidiar a minha prática, é a avaliação da aprendizagem, né? Então, aqui eu estou falando que, da forma como eu estou falando, parece que a avaliação da aprendizagem é um dos temas mais importantes da prática pedagógica, e ela se a gente for pensar nela como um instrumento, como uma ferramenta que vai organizar o nosso plano de aula, que vai organizar o nosso processo de ensino e que vai garantir a aprendizagem da criança. Pode passar, Gilmar, por favor. Então, a gente passa ali pelo marco legislacional, pela LDB, como eu já falei para vocês, a gente precisa também olhar o que diz, né, as normativas da rede municipal da Araucária, a gente precisa olhar o que tem lá no Conselho Municipal de Educação de documento vigente sobre avaliação da aprendizagem, né, no município da Araucária, olhar o Plano Municipal de Educação, ler também o Plano Nacional de Educação, o que vai ter sobre o tema da avaliação no Plano Nacional de Educação. A gente vai ter, por exemplo, no PNE, a gente vai ter muitas questões em torno da garantia da alfabetização da criança, lá até os 8 anos de idade, o segundo ano, as avaliações em larga escala, tá? Mas aqui, de forma geral, eu vou dar como pontapé inicial a gente conhecer o que diz a LDB sobre avaliação da aprendizagem. Então, lá no artigo 24,
No item 5, a gente vai ter que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Quando a gente pensa em avaliação da aprendizagem, a LDB vai remeter a gente para alguns artigos, e um dos mais especiais é o artigo 24, que a avaliação da aprendizagem e do rendimento escolar deve ser contínua, acumulativa do desempenho do estudante, com prevalência de aspectos qualitativos sobre quantitativos, possibilidade de aceleração de estudos. Pode passar, Gilmar, por favor. Possibilidade de avanço, aproveitamento de estudos, obrigatoriedade de recuperação, tá? Então, pode passar, Gilmar, por favor. Então, a gente vai ver ali que a LDB vai dizer que a avaliação ela é contínua e cumulativa, então ela tem que acontecer o tempo todo, no dia a dia escolar. Ela não se limita àquela avaliação trimestral, ela não se limita àquela avaliação diagnóstica de início do ano, ela não se limita a uma avaliação em larga escala, ela é processual, cumulativa, e ela acontece todos os dias, o tempo todo, na sala de aula. A recuperação da aprendizagem, ela tem que acontecer, até porque não é só porque está na legislação, é porque é um direito da criança e do estudante ter a sua recuperação, né? Não entendi um determinado conteúdo, como é que vai retomar esse conteúdo? Não é como era antigamente, né? Que a gente ia para a escola, aprendeu, não aprendeu, tchau, e ano que vem faz de novo. Essa criança, esses estudantes, eles não vivem mais nessa prerrogativa digamos, inclusive da reprovação. Eu não sei se o município de Araucária, me desculpem, né, pela falha, não sei se o município de Araucária é ciclado ou é por série. Mas, por exemplo, a gente aqui... Oi? É série. Série, então vocês ainda têm a prerrogativa da reprovação, né? Temos. Por série, e não pelo ciclo. Tem, não tem, pela carinha ali do Gilmar, não é. Mas nem tanto, né? Então... A gente tem uma cota. Oi? A gente tem uma cota. É uma cota, né? Até uns 2, 3 por turno, mas a gente já sabe de escola que consegue reprovar. E tem que apresentar uma documentação bem grande agora. Antes era um pouco mais fácil, mas agora, comparado com Curitiba, é bem melhor. Nesse sentido de poder, né? Porque a gente, até como professora, a gente também pensa que a reprovação, ela só tem que acontecer, de fato, se ela for positiva para a criança, né? Ou para o estudante. Ela não é mais, o mecanismo de reprovação, não é mais um mecanismo de... Eu já vou responder ali a Janiele, que está com a mãozinha levantada, tá? Mas enquanto isso eu vou... Só para não perder o meu raciocínio aqui. Não deve mais ser usada como um instrumento de... Como é que a gente vai dizer assim? De punição, né? A reprovação, ela não tem que ser pensada como um mecanismo de punição. Tem que ser pensado em... vai ser melhor para o estudante ter um tempo, um ano a mais, né, nos anos iniciais ou nos anos finais, 1 ano a mais, 2 anos a mais, vai ser benéfico para o estudante a reprovação, vai ser positivo? Aí sim a gente, né, porque nós como professores é esse pensamento que tem que estar presente na nossa prática. Se é benéfico para a criança ser retida, então a gente tem que reter, porque a gente sabe, né, que tem crianças que estão ali, nossa, que falta um pouquinho, se ele ficar 1 ano mais aqui na escola, por exemplo, a gente que tem ciclo aqui na rede municipal, está indo para o 6º ano, e a gente sabe que, puxa, se ele pudesse ficar mais 1 ano, seria benéfico para ele iria para o 6º ano, para outra rede de ensino, ele iria melhor do que ele está no momento. Então, quando eu penso assim, que a reprovação ela tem que ser, primeiro, uma medida benéfica, que seja positiva para a criança, que ela não seja utilizada como um método ou uma ferramenta de punição, eu vou pensar na recuperação, que é uma proposição que está lá na LDB, também com esse olhar, né? O olhar da recuperação como uma possibilidade do estudante, depois de eu retomar o conteúdo, uma possibilidade daquele estudante demonstrar novamente se ele aprendeu ou não, porque não é só reaplicar, né? Reaplicar uma avaliação ou reaplicar uma atividade. A recuperação tem como prerrogativa a gente retomar o conteúdo, a gente
retomar as abordagens para que, de fato, a criança ou o estudante se aproprie do conhecimento. É para isso que serve a recuperação, para que, não que eu dê apenas mais uma chance, né? Eu, como o professor detentor do saber, dê mais uma chance para o estudante, mas é que para eu mesma retomar de forma diferenciada, ou retomar o que ficou ali no processo e foi se tornando aquela bola de neve, né? E para que eu possa retomar com o meu estudante para que ele, de fato, tenha sucesso na apropriação do conhecimento. Tem uma pessoa que levantou a mão, ou é impressão minha? Acho que não, né? Impressão minha. A gente vai passar, então, pode passar, Gilmar? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns autores que são destaques no tema da avaliação da aprendizagem. Então, assim, Aline, o que eu devo estudar para fazer a prova? No tema de avaliação. Eu vou sugerir que vocês leiam esses autores, tá? Que são destaques. Tudo, não vou conseguir. Cada um tem, pelo menos aí, umas 2, 3 obras. Tudo eu não vou conseguir. Mas com um artigo, um livro deles, eu já consigo pegar ali qual é a teoria que esses autores, cada um desses autores tem sobre avaliação, tá? Então, Cipriano Lucchesi é uma referência em avaliação da aprendizagem, José Carlos Libânio, a Jussara Hoffmann, Felipe Perrineau, Charles Rage, e aí aqui eu trouxe para vocês, porque eu trabalhei também com o tema da avaliação no concurso para a rede estadual. Então, aqui é um autor mais especificamente que a SEED, que a Secretaria de Educação utiliza, né, e que tem subsidiado aí os estudos em torno dos projetos, né, da SEED, sobre metacognição, aprendizagem metacognitiva, avaliação por habilidades, né, então, se de repente você achar que, puxa, acho que o cara está entrando por esse debate também das avaliações por habilidades, por competências, pela metacognição, então, de repente, até vale a pena ler. Se não, eu ficaria apenas com os 5 primeiros ali, o Lucchesi, Libânio, Hoffmann, Perrineau e Rage. Tá? Como eu disse, não vai dar para vocês lerem, né? Todas as obras de cada um, porque também não tem só a avaliação da aprendizagem na prova do concurso, né? Tem outros temas também bem importantes, tem currículo, tem a BNCC, tem um currículo de Araucária, tem muita gestão democrática, então tem muita coisa, né, para estudar, mas tenta dar uma apanhada ali, pelo menos no pensamento daquele autor, naquela teoria de determinado autor, né, acho que é isso que vale, você saber, de fato, o que aquele autor pensa sobre a avaliação. Por exemplo, a gente vai ver aqui o Rage trabalha com a ideia de avaliação sumativa, né? A gente vai ver aí nas diferentes legislações, normativas, nas diferentes orientações das redes e dos sistemas de ensino, que vão falar que a avaliação ela tem que ser sumativa. E um dos autores que defendem a ideia de avaliação sumativa é o Rage, tá? E que compreende a avaliação sumativa como uma avaliação, uma perspectiva avaliativa pautada na composição das notas obtidas pelos estudantes através do conjunto de trabalhos realizados em sala de aula. Então, aquela ideia de que a avaliação, que antes a gente somava tudo e dividia lá e fazia uma média aritmética, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, tem gente que nem sabe o que é isso aqui, né? Por exemplo, o Gilmar nem sabe o que é isso, mas eu sei o que é média aritmética. Somava, dividia, enfim, né? Por mais que você tirasse uma notona lá nas últimas avaliações, não valia, porque a média aritmética ela te matava ali no começo, porque você tirou uma nota ruim lá nas primeiras avaliações do trimestre. E veja, se tem um processo de aquisição de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem, em que eu vou mal no primeiro, digamos, na primeira avaliação do trimestre ou do bimestre, vou relativamente bem lá numa avaliação de meio de trimestre, e vou bem lá na última. Significa que eu me apropriei do conhecimento? Pode ser, significa, porque para eu chegar lá naquele último conteúdo que foi avaliado, por exemplo, eu tinha que ter me apropriado dos conteúdos anteriores. Então, o Charles Rage vai dizer assim, olha, avaliação somativa, foi somando, né, mais ou menos ruim, mais ou menos bem, foi super bem.
qual é o resultado do estudante? Positivo, né? Teve um conjunto ali de avaliações, de atividades que resultaram numa avaliação sumativa. Agora, quando eu pego, foi mal, foi mais ou menos e foi bem, a minha média vai ficar, quando eu pego numa avaliação, numa perspectiva não sumativa, mas numa perspectiva de uma avaliação que divide, que faz ali a aritmética, né? Eu vou chegar num resultado que talvez não seja o que eu sei hoje, porque as minhas notas anteriores me prejudicam. Né? Então, essa ideia de avaliação sumativa que aparece aí no final dos anos 90, no início dos anos 2000, que vai reger aí a própria LDB, depois os planos de educação que se seguiram, e os debates que a gente tem em torno dos ciclos, da aprendizagem, da reprovação, da não reprovação, começam a ganhar forma a partir do conceito de avaliação sumativa. E um dos autores que trabalha com esse conceito é o Charles Raj. Tá? Então, assim, eu tenho que pensar que o estudante ele está num processo de crescendo, né? Ele é uma espiral que vai evoluindo. Então, se ele está nessa espiral que evolui, por que eu não posso, por exemplo, se eu for lançar uma nota para esse estudante, né? Se a gente tiver como critério a nota, ou se a gente for pensar até mesmo na evolução da aprendizagem do estudante, por que eu não posso tomar como medida aquele último resultado? Porque para chegar naquele último resultado, o estudante ele teve que se apropriar de outros conceitos, outros critérios, que chegou naquele último resultado que foi o melhor, né? Se eu for pensar em avaliação sumativa, eu vou pensar nisso, que o sucesso do estudante, ele foi no processo ali, numa espiral crescendo, e chegou lá numa boa nota, né? Numa boa aprendizagem. Agora, se eu for pensar que o estudante ele é a média daquilo que ele teve num determinado período, eu posso ficar prejudicada, porque eu tive uma nota ruim, né, uma nota, sempre a nota, né, trilhando aí as perspectivas de avaliação na prática docente, até nos sistemas de ensino, eu posso chegar e ter uma média que não define a minha aprendizagem hoje, né? Então, é importante eu saber que a avaliação sumativa, ela é mais inclusiva na perspectiva de aceitar a aprendizagem do estudante, né? Ela é mais inclusiva. Avaliação classificatória. Então, um dos autores que começa a discutir isso, da avaliação, que não pode ser uma avaliação classificatória, que a avaliação, ela não vem no sentido de medir os sujeitos e colocar cada um numa determinada gaveta, meritocrática, né? Quem discute isso? Que a gente precisa começar a substituir o nosso conceito de avaliação, não mais como classificatória, não mais como meritocrática, é o Cipriano Luquezzi. Ele coloca que a avaliação classificatória, ela tem como função principal classificar o indivíduo num determinado padrão. Que, né, nas discussões ali do pessoal que faz o debate sobre a avaliação classificatória, é aquele padrão mesmo meritocrático que coloca os sujeitos dentro de uma lógica econômica capitalista que insere os sujeitos nos determinados padrões sociais, né, ou econômicos. Por exemplo, os que vão sempre servir, os que vão ser servidos, né, os que vão ter os melhores empregos, os que vão ter os empregos mais precários, os trabalhos mais precários. Então, uma avaliação classificatória, que é também aquela perspectiva da avaliação aritmética, ou daquela que coloca os sujeitos primeiro, segundo, quem ficou lá em último lugar, ele tem justamente essa perspectiva de colocar os sujeitos em no espaço que lhe cabe dentro da sociedade. Então, a gente precisa romper também com essa lógica da avaliação classificatória. E aí a gente vê, assim, muitas das vezes, os sistemas e redes de ensino utilizando as notas das avaliações em larga escala, por exemplo, o IDEB, né, que é parte do IDEB, da composição do IDEB,
é a nota do SAEB, dos sujeitos, das crianças no SAEB, dos estudantes no SAEB, como, né, a nossa escola é o primeiro lugar da rede. Eu não sei aí em Araucária, mas aqui em Curitiba, há um tempo atrás, tinha muito dessa prática das escolas colocarem as faixas, né, na frente da escola. Nossa escola é primeiro lugar de IDEB, nossa escola atingiu 7 ponto alguma coisa. Então, nós somos os melhores. As crianças que estão aqui são as crianças que vão mandar nessa sociedade, né? Então, quando a gente pensa na classificação, na meritocracia, quando a gente reproduz uma prática que alimenta essa classificação, essa meritocracia, a gente está alimentando a própria concorrência entre os sujeitos e o seu lugar na sociedade, né? Então, a gente precisa pensar na avaliação classificatória, né? Esse aqui tirou 100, esse aluno tirou 0, né? A gente está dizendo que, olha, meu amigo, você tirou 0, o teu lugar na sociedade vai ser de me servir, né? Então, a gente precisa repensar as práticas de avaliação também, tá? Repensar para que a gente não reproduza uma prática que exclui os sujeitos do padrão, coloca os sujeitos, né, exclui os sujeitos do processo social, e ele se reproduz na escola, essa prática social, que é a prática da meritocracia. E eu defino que somente um estudante padrão, desse determinado padrão aqui, é que vai atingir as melhores posições no mercado de trabalho, as melhores posições no vestibular, as melhores posições de emprego, né, de concurso, enfim, é muito meritocrático. Pode passar, Gilmar, por favor. Aí a gente vai ter outra teoria, né, outro conceito muito importante de avaliação, que provavelmente apareça na prova, perguntando o que é uma avaliação formativa, o que é uma avaliação somativa, qual é a lógica de uma avaliação classificatória, né? Sempre vem dentro de um enredo, sempre vem dentro de um contexto, te perguntando justamente sobre esses conceitos, né? E um dos conceitos importantes dentro da avaliação é a avaliação formativa. Ela informa o professor dos efeitos reais da sua intervenção pedagógica, ajuda o professor a monitorar a evolução do aluno, do estudante, identificar os desafios no processo. O Cipriano Luquezzi coloca isso para a gente, que é formativa porque também forma o professor. Forma e informa o professor, forma o trabalho pedagógico, monitora, orienta a minha prática pedagógica. Opa, se o aluno X lá não sabe determinada coisa, até onde ele sabe? O que eu preciso fazer de intervenção? O que eu posso fazer para fazer com que ele se aproprie? Como que eu posso avaliar ele? Isso é pensar na avaliação, é refletir a avaliação, a prática pedagógica numa perspectiva formativa. Então, por isso que é um dos conceitos hoje mais utilizados quando a gente pensa no processo de avaliação. Então, provavelmente, vocês tenham alguma pergunta nesse sentido na prova, tá? Não estou dizendo que vai ter, mas muito provavelmente, se vocês pegarem aí qual é a empresa que vai fazer, ou qual é a instituição que vai fazer a prova de vocês, e vocês verificarem provas anteriores dessa instituição, provavelmente vocês verifiquem que há questões aí em torno do quando eu penso em uma avaliação nessa perspectiva, eu como professor, quando realizo a avaliação numa perspectiva de pensar na intervenção com o estudante, de monitorar o processo, de que avaliação eu estou falando? Da avaliação formativa, tá? Essa é uma dica bem legal, gente, vocês olharem qual é a instituição que está fazendo a prova, qual que é, eu não sei, quem que vai fazer a prova do concurso, Gilmar, Kathleen? FAFIPA, tá. A FAFIPA é de Paranavaí, né? Então, é bem interessante que vocês procurem as questões, as provas de concurso para professor que a FAFIPA já fez, e deem uma olhada no tipo de pergunta que eles fazem.
provavelmente, como eu falei, eu não posso garantir, mas provavelmente apareça alguma pergunta ali em torno da avaliação sumativa, avaliação formativa, tá? O Felipe Perrenu vai falar que a avaliação formativa, ela tem esse processo, né, formativo e mediador na gestão da aprendizagem do estudante. Olha que interessante essa forma de pensar, né, a avaliação como um instrumento de gestão da aprendizagem estudantil. Aquilo que a gente começou falando lá no início, né? Como uma ferramenta que vai diagnosticar o que o aluno sabe, até onde ele sabe, o que eu vou precisar retomar. Então, é bem interessante essa colocação que o Perrenu faz, né? Como uma ferramenta, como um procedimento de gestão da aprendizagem do estudante, tá? Passa adiante, por favor. Aí a gente vai ter um conceito também bem importante dentro da avaliação da aprendizagem, que é a avaliação mediadora. Para a professora Jussara Hoffmann, que também é uma sumidade no assunto de avaliação, a expressão avaliação mediadora tem como objetivo salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o estudante para mediar as melhores estratégias, visando a aprendizagem do estudante. Então, a função da avaliação, ali no conceito da professora Jussara Hoffmann, é esse conceito de mediador, né? A avaliação como um instrumento mediador, que vai mediar aquilo que a criança sabe, ou que o estudante sabe, e o que eu esperava que ele soubesse. Eu, como professora, ao final de um período, seja de 15 dias, um mês, 2 meses, um trimestre, dentro daquele período que eu trabalhei em determinado conteúdo, o que eu esperava que aquele estudante soubesse. E o que, de fato, ele sabe. Então, quando eu pego a avaliação nesse sentido, o que eu espero que a criança saiba, o que de fato ela sabe, a avaliação daí ela funciona para nós como um instrumento de mediação. É mediadora porque vai mediar ali com a gente o que a gente precisa fazer o que precisa ser feito em relação àquela criança para que de fato ela aprenda, tá? Pode passar, Gilmar, por favor. A gente vai ter também, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão do Danilo Gandin, que vai falar, na verdade, ele traz nessa obra dele, questões sobre o planejamento docente, mas aí, durante essas reflexões sobre o planejamento docente, ele traz a avaliação ele traz a avaliação para a gente comparar como é que a gente age quando a gente pensa na avaliação com a função diagnóstica e a avaliação com a função classificatória. Então, ele traz ali um caso, né, que eu acho bem interessante. Você planta uma laranjeira, você cuida dela. Se as formigas comerem a laranjeira, você vai avaliar a situação. Se deixar que elas continuem, a laranjeira vai morrer. Isto é, você está avaliando quanto ao futuro. Então, eu vou deixar que as formigas continuem comendo e a laranjeira vai morrer. Darei veneno às formigas para a laranjeira não vir a morrer. Caso a laranjeira desloque algumas raízes do solo devido ao vento, nós procuramos salvá-las com uma estaca de apoio, com adubo, tomamos providências no presente e com vistas ao futuro. Esta é a avaliação diagnóstica. Então, eu posso matar, deixar as formigas comerem a laranjeira e a laranjeira morrer, né? Eu cuidei da laranjeira, as formigas comeram e pronto, né? O ponto final. Ou eu vou lá e mato as formigas, ponto final. Mas agora, se eu pensar em colocar uma estaca de apoio, colocar adubo, pensar nas providências que eu posso fazer para salvar aquela laranjeira, aí eu estou fazendo um diagnóstico do que é possível fazer para que aquela laranjeira sobreviva. É um caso, assim, que eu acho interessante para a gente refletir sobre as práticas que a gente tem. É uma prática que vai fazer a laranjeira expandir, continuar dando frutos, ou é uma prática que vai fazer a laranjeira secar, né?
Então, eu tenho que pensar nas práticas que eu estou tendo, né? Muitas vezes a gente está sobrecarregado, tem muitas atividades para fazer, tem planilha, tem prova para corrigir, porque tem a serviço burocrático também. Quem não é da rede, né? Quem ainda não está na rede, vai se deparar aí com a aprovação do concurso com muito trabalho burocrático, né? Nós professores, estamos vivendo uma realidade da sobrecarga também em torno do trabalho. Então, não dá para ficar vendo ali como que o sujeito A, B aprende e C aprende, eu vou aplicar a avaliação e, né, quem foi bem, ótimo, quem não foi, taca para frente, que eu não tenho como voltar para o conteúdo, eu estou deixando a minha laranjeira morrer, né? Apesar disso tudo, apesar da sobrecarga, apesar do acúmulo de trabalho burocrático, com muitas tarefas que a gente tem tido, muitas coisas para fazer, eu vou ter que pensar, se eu quero atuar como professor, como uma pessoa que produz, ajuda a produzir conhecimento, que trabalha com a essência de fazer com que os sujeitos aprendam o conteúdo escolar, o conteúdo acadêmico, essa é a minha razão de existência, né? Fazer com que as crianças aprendam, a não ser que seja um caso clínico, que envolvam outras questões, todo sujeito tem condições de aprender, mais ou menos, de formas diferentes, mas, né, se não tiver nenhuma questão clínica, nenhuma questão fisiológica, nenhuma questão biológica, todos os sujeitos têm condições de aprender. E aí eu vou pensar que eu vou ter que abordar com aquela criança de formas diferentes, eu vou ter que olhar que aquela criança A aprende de um jeito, a B preciso retomar, a C eu tenho que retomar de outra forma. Então, não sei se tem gente aqui que não está ainda atuando, né, como professor, mas aquela lógica de que eu trabalho de um jeito que todo mundo tem que aprender, daquela forma como eu estou ensinando, daquela única maneira, ela não existe mais. Às vezes a gente faz um planejamento de um conteúdo, a gente tem um conteúdo para dar e a gente tem 5 ou 6 planejamentos diferentes numa sala de aula, tá? Não é mais um planejamento que possa atender a todos. Essa é a realidade e é também a beleza da diversidade, que a gente pode aceitar, e a gente aceita que cada um aprende de uma forma diferente. E a avaliação, ela vai nos ajudar a entender esse contexto de que cada um aprende de uma forma diferente, que aquela criança tem o direito, né, previsto na LDB de uma recuperação, de uma retomada do conhecimento que eu tenho, do conteúdo, eu tenho que ter um olhar da avaliação diagnóstica, da avaliação mediadora, da avaliação formativa, para garantir a aprendizagem dos estudantes. Há uns 20, mais tempo, 30 anos atrás, quem não aprendia, né, daquele jeito que a professora ensinava, reprovava, e saía da escola. Hoje não. Hoje aquela criança que não aprende, né, por diversas questões, ela continua na escola. Então, eu vou ter que pensar em diferentes estratégias para que aquela criança aprenda o máximo que for possível dentro do que cabe também no contexto educativo, no contexto escolar. Claro que as questões, né, fisiológicas, biológicas, clínicas, isso daí são coisas que a escola precisa trabalhar junto, mas não é só uma questão escolar. Pode passar, por favor, Gilmar. A avaliação da aprendizagem para a professora Jussara Hoffmann, além de mediadora, ela também acontece, ela também tem um conceito de avaliação numa perspectiva contínua. O que é contínua? Aquilo que a gente está conversando desde o início, que a avaliação, a aprendizagem da criança acontece todo dia, do estudante todo dia. Então, a avaliação, ela acontece todo dia. Por mais que você não dê um nome àquela atividade específica que você colocou lá no caderninho da criança, uma atividade, qualquer atividade que seja que você colou lá no caderninho da criança,
ou que você pediu para a criança desenvolver, produzir, por mais que ela não esteja escrito lá que é uma avaliação, ela é uma avaliação, porque ela vai te dar um retorno sobre como que a criança está aprendendo e se ela está aprendendo. Então, essa avaliação, ela é contínua, porque ela acontece todos os dias. Quando eu falei para vocês, aquela ideia de que, olha, o aluno não pode faltar hoje, né, que eu dei o exemplo lá dos meus alunos do ensino médio, não pode faltar hoje, porque hoje não essa semana, porque essa semana é semana de prova. Isso, quando a gente pensa lá nos anos iniciais, isso praticamente não existe, porque a gente está avaliando o tempo todo. Agora, até tem sentido lá nos anos finais, no ensino médio, porque o professor não está todos os dias na sala de aula, então ele vai avaliar ali de tempo em tempo, ele tem muito mais alunos do que um professor de anos iniciais também, ele vai estar avaliando de tempo em tempo, né? Mas isso já não existe, por exemplo, numa realidade de quem está todos os dias numa sala de aula. É contínua, eu tenho que estar avaliando a apropriação da aprendizagem, do conteúdo dos estudantes, todos os dias. E aí a Jussara fala que a avaliação mediadora é aquela que leva o professor a analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagens, verbais ou escritas, ou produções, para acompanhar as hipóteses que vem formulando a respeito de determinados assuntos em diferentes áreas do conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta das melhores soluções ou confirmação de hipóteses preliminarmente formuladas. Então, a avaliação mediadora é aquilo que vai fazer a gente pensar nas diferentes possibilidades que levaram o estudante do ponto A ao ponto B, né? Do que ele sabe ao que está sendo cobrado. Pode passar, por favor, Gilmar. Avaliação mediadora, nesse enfoque, a avaliação oportuniza o professor rever sua prática pedagógica, desenvolver conteúdos significativos, utilizar uma metodologia adequada. Pode passar. E também para o Lucchesi, a formativa, uma avaliação formativa, ela deverá ser um instrumento dialético do avanço, terá de ser um instrumento da identificação dos novos rumos, ou o ato dinâmico que qualifique e subsidie o reencaminhamento da ação, possibilitando consequências no sentido da construção dos resultados que se deseja. Então, a avaliação, ela tem esse sentido dialético, né? Esse sentido de eu aplico a avaliação, eu penso sobre o resultado daquela avaliação, eu retomo o conteúdo e eu reaplico. Ela é formativa porque ela me faz rever aquilo que precisa ser retomado, seja conteúdo, a abordagem, até mesmo o encaminhamento que eu estou utilizando com o estudante, as metodologias que eu estou utilizando, as intervenções, se elas são adequadas. Muitas vezes não é uma dificuldade em relação ao conteúdo, mas a forma como eu estou abordando. Então, eu tenho que pensar também como esse instrumento dialético. Eu aplico a avaliação, eu retomo, eu analiso, eu retomo e eu reaplico a atividade. E é também essa perspectiva de uma recuperação de acordo com o que está colocado lá na LDB. A LDB, agora que eu também me toquei, né, gente, para quem não é professor na rede ainda, que talvez tenha esquecido aí, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o que a LDB coloca justamente é a recuperação nesse sentido também, instrumento, nesse sentido dialético. Eu aplico o conteúdo, eu reflito sobre ele, eu retomo o conteúdo e aí eu reaplico o instrumento novamente. Pode passar, Gilmar, por favor. Aí a avaliação na perspectiva do projeto político-pedagógico, que eu trouxe também, porque o projeto político-pedagógico é outro tema bem importante aí nos concursos, sempre tem perguntas sobre o projeto político-pedagógico, e uma das autoras, assim, que é referência quando a gente pensa em PPP, é a Ilma Passos Veiga, e ela também fala que a avaliação da aprendizagem da escola, aquilo que a escola
tem como norte, conceito, premissa de avaliação, aquilo que o sistema de ensino tem como premissa também da avaliação, ele tem que estar colocado lá no projeto político-pedagógico. E quando eu falo no projeto político-pedagógico, eu não estou falando só no documento, só lá no papel, que vai ser referendado pela Secretaria de Educação e que vai ser uma ferramenta importante para aprovação e continuação da existência da escola, da oferta de um nível de ensino ou de uma modalidade de ensino. Eu estou falando de um projeto de escola mesmo, aquilo que eu acredito. Então, se eu penso que a recuperação é importante, eu retomar as avaliações, eu pensar também o período de avaliações e em quanto tempo eu vou avaliando formalmente os estudantes com instrumentos formais, como, por exemplo, uma prova, né? Tudo isso tem que estar colocado lá no projeto político-pedagógico, porque esse projeto pedagógico é ele que vai, esse conceito de avaliação, é esse conceito de prática educativa, é aquilo que a gente acredita que vai fazer, de fato, a escola funcionar, né, e eu vou organizar o meu trabalho a partir do que está lá no projeto pedagógico. E esse projeto pedagógico, ele tem que estar lá de olho nas taxas de aprovação, nas taxas de evasão, nas taxas, sintetizando, não só de reprovação, nem só de evasão, mas nas taxas de aprendizagem. Né? Eu quero que os meus estudantes aprendam, os estudantes da escola X, ou Y, ou Z, eles de fato aprendam, que eles saiam daqui no 5º ano, por exemplo, sabendo fazer uma boa produção de texto, sabendo utilizar a estrutura textual, diferenciando letras maiúsculas, minúsculas. Então, eu quero que essa criança ela tenha um referencial de aprendizagem nesse sentido. Então, eu preciso pensar em avaliações que também coloquem que também consigam fazer com que eu chegue nesse resultado do estudante. O que tipo de avaliação eu vou fazer para que eu consiga ver como que está indo a minha criança, né? Como que estão indo os meus estudantes, se eles estão, de fato, aprendendo. E isso tem que estar presente no projeto pedagógico da escola. E quando eu falo projeto pedagógico, é aquilo que eu já disse já hoje para vocês, não é só o documento de papel, é o projeto de fato da escola, é aquilo que a gente acredita e que a gente vivencia no dia a dia. Inclusive, não só no projeto pedagógico, não é só, né, aquela coisa do, a que sociedade queremos. Sim, a gente tem aquele conceito de que sociedade a gente quer. Sim, está lá no projeto pedagógico, mas como a gente vai alcançar aquela sociedade? Como que a gente vai fazer com que aquela comunidade alcance aquela sociedade que a gente está almejando lá no nosso projeto pedagógico? A gente vai fazer isso de acordo com as nossas práticas pedagógicas e, sobretudo, a partir do que nós pensamos sobre avaliação, que vai ser o nosso instrumento de monitoramento, de diagnóstico, as nossas práticas pedagógicas, tudo que a gente precisa fazer para chegar lá naquela sociedade que a gente quer lá do nosso projeto de escola. Então, o projeto pedagógico é a escola acontecendo o tempo todo, aonde a gente vai chegar. E isso, a avaliação tem uma estreita relação quando eu penso na sociedade que eu quero, a comunidade que eu quero, o que eu quero para aquela comunidade, qual instrumento de avaliação eu vou utilizar para monitorar. E aí a Ilma coloca que as práticas avaliativas no âmbito de um projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, voltado para a emancipação humana, assumem o seu verdadeiro papel de instrumento diagnóstico para o crescimento. Nesse sentido, elas contribuirão para a redução das taxas de evasão e repetência nas escolas. Isso porque essa obra da Ilma, ela escreveu lá no fim dos anos 90, mas a essência é a mesma, a avaliação ela vai servir como um instrumento de diagnóstico
do crescimento, do conhecimento dos sujeitos, da emancipação humana, né, do projeto que a escola tem, pedagógico, social e político também. Pode passar, por favor. Já o Perrenu vai falar, o Felipe Perrenu vai falar da avaliação numa perspectiva de êxito, né? Os alunos são considerados como tendo alcançado êxito ou fracasso na escola porque são avaliados em função de exigências manifestadas pelos professores ou outros avaliadores. Se a gente for pensar em avaliação de sistemas e avaliação em larga escala, são outros avaliadores, que seguem os programas, diretrizes determinadas pelo sistema de ensino. Então, o Felipe Perrenu vai falar muito sobre avaliação na perspectiva do êxito do sujeito, do êxito da aprendizagem do sujeito, que nós temos que trabalhar, nós, professores, temos que trabalhar para o êxito estudantil. A nossa função de professor não é trabalhar com o fracasso estudantil. Por mais que a gente tenha um estudante com extremas dificuldades, né, sejam sociais, clínicas, a gente sempre vai trabalhar com aquela criança na perspectiva do êxito do sujeito. Êxito social, êxito escolar, a gente jamais vai trabalhar com o professor na perspectiva do fracasso. E aí, qual é a métrica que a gente vai utilizar? E essa é uma das críticas que ele faz. Qual é a métrica que a gente utiliza para saber se o estudante tem êxito ou tem fracasso na educação? Tem se utilizado muitas avaliações, as provas, né? Naquela perspectiva da punição, né? Ah, ele não sabe mesmo, ou ele não alcançou a nota, né? A gente passou agora a gente está de férias, né? Mas foi fresquinho, foi logo um mês atrás aí, nas redes de ensino, a gente teve os conselhos de classe final, né? E aí, qual era a métrica do aluno, por exemplo, na rede estadual, se ele tinha condições de ser aprovado ou não? A nota, né? Era a nota. Qual foi a média anual dos sujeitos? Provavelmente a mesma coisa com vocês aí em Araucária, já que vocês trabalham na modalidade seriada. Qual é o instrumento que diz se o aluno tem êxito ou fracasso no processo escolar? É a nota anual, né? Se ele tiver uma média anual lá abaixo de 6, eu não sei qual é a média de Araucária, mas acho que é 6 também, se tiver menos que 6, está fracassado, né? Está reprovado, vai depender da misericórdia dos professores na aprovação por conselho. Aí você olha ali a média que o aluno não atingiu, é 5,7, 5,8, 5,9. E aí eu falo qual é a diferença de um aluno que é 6 ou de um aluno que é 5,8. Ah, são 2 décimos. Então, eu estou trabalhando na qual lógica, né? A do êxito ou do fracasso escolar? Porque eu, como escola, reprovar um estudante por 2 décimos, eu não estou dizendo que aquele aluno ele é melhor ou pior que aquele aluno de 6, que tirou 6. Eu posso estar decretando também se a minha escola ela teve êxito na execução da aprendizagem, no ensino dos conteúdos, ou se a minha escola fracassou. Tá? Então, o Perrenu fala muito dessa questão do êxito, né? O que é considerado êxito, sucesso e fracasso escolar, né? E a gente tem que tomar cuidado para que a nota, que é um instrumento derivado, a nota é uma ferramenta derivada do instrumento de avaliação, a avaliação não seja utilizada como a métrica que define o fracasso ou o sucesso escolar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não diz que é o estudante que fracassou, ou é o estudante que teve êxito, ou que teve sucesso. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode sair como os fracassados da história. E tudo, né, agora eu vou fazer uma ponte, uma cunha aí, uma parte, né, tudo que as políticas públicas, né, ultimamente, a lógica da meritocracia, as escolas com melhores IDEBs, a política de bonificação, que está sendo muito
apregoada aí para as escolas com melhores IDEBs, elas estão justamente, essas políticas, elas estão justamente trabalhando em cima de duas métricas, não do aluno, da escola, que é o êxito ou o fracasso, tá? Então, se a sua escola não atingiu a nota ali, você não tem bonificação, ou a sua escola não vai receber recursos, ou a sua escola não vai receber determinados utensílios, materiais para a estrutura física, né, para a infraestrutura física. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz do processo de avaliação, né, o uso que a gente faz do processo de avaliação, para que a gente só não faça ali uma métrica entre o que é êxito e o que é fracasso. Pode passar, por favor. A avaliação diagnóstica, que é aquela que a gente... Olha que engraçado, né? Falei que o conselho de classe, a maioria dos conselhos de classe, aconteceram há um mês atrás, né? E daqui menos de um mês a gente já vai estar trabalhando com outra parte da avaliação, né? Porque assim que começar as aulas, que na rede estadual a gente já começa na próxima semana aí, com crianças a partir do dia 5, mas a gente já começa a trabalhar na próxima semana. A gente já vai estar envolvido com outro pedaço daquilo que é entendido como avaliação da aprendizagem, que é o diagnóstico, a avaliação diagnóstica, né, da gente utilizar a avaliação como um diagnóstico para que a gente possa fazer retomada de procedimento, retomada de conteúdo, inclusive os currículos, eu acho que outro dia também outra professora vai trabalhar isso de forma mais aprofundada com vocês, sobre o tema do currículo. A gente tem visto cada vez mais os currículos dos sistemas de ensino colocando os conteúdos que devem ser trabalhados, os conteúdos essenciais, que é aqueles que não podem deixar de ser trabalhados de forma alguma, ou outras redes de ensino chamam de conteúdos prioritários, outras redes de conteúdos, outras redes de ensino vão chamar de conteúdos majoritários, né? Então, a gente vai organizar o planejamento, seja dos conteúdos essenciais, prioritários, majoritários, né? Enfim, o que o aluno tinha que saber do ano anterior, se ele realmente sabe para esse início de ano. Então, a gente vai utilizar o quê? A avaliação diagnóstica. A gente vai utilizar uma parte daquilo que a gente entende como avaliação, para que a gente possa ali, no final de um prazo curto ali de início de ano, 1, 2, 2 semanas, 15 dias, um mês, a gente possa pegar os resultados desse diagnóstico e reorganizar o planejamento. Tem acontecido com muito mais frequência essa questão da gente replanejar mais de uma vez por ano. Essa prática não era real até 10 anos atrás, né? Relativamente nova, da gente fazer o processo de diagnóstico, planejar as aulas, planejar o ensino, fazer o planejamento trimestral, planejar as aulas, e no final do trimestre, ou bimestre, fazer o replanejamento, fazendo aquele movimento dialético, né? De aplicar o instrumento, analisar, reorganizar, replanejar e reaplicar. Então, isso é relativamente novo na prática escolar, a gente já via muito disso nas teorias, nos artigos acadêmicos, mas isso acontecendo na prática é relativamente novo. Então, a avaliação diagnóstica, ela vai acontecer ali no início do ano, a gente vai organizar o nosso planejamento de ensino e retomar, né, os procedimentos de ensino para verificar o progresso do processo de aprendizagem do estudante. Pode passar, por favor. Aí a gente vai encerrando essa parte aqui da questão das teorias de aprendizagem, os conceitos de aprendizagem, não, as teorias de avaliação e os conceitos de avaliação, falando, né, que, portanto, a avaliação no processo escolar pode ajudar na apropriação do conhecimento e na aprendizagem por parte tanto dos discentes como dos professores,
Então, a gente não pode mais pensar a avaliação da aprendizagem como um problema só, ou uma questão só do estudante. Não, ele tem que servir, né, assim como a gente estava falando de diagnóstico, ela tem que servir, a avaliação tem que servir para a gente retomar a nossa prática, para a gente reorganizar o nosso planejamento de ensino, para que a gente possa, de fato, atingir o processo, o sucesso escolar. A avaliação é entendida como parte fundamental do processo ensino-aprendizagem, deve ser, além de uma análise, um diagnóstico das competências e dificuldades dos estudantes. Necessita possuir um caráter de continuidade, sendo cumulativo e permanente. Pode passar, por favor, Gilmar. Aí um pouco das funções da avaliação. Para que tem servido, para que serve a avaliação da aprendizagem? Serve para acompanhar a evolução do estudante, orientar tanto o estudante como a nossa prática, como o nosso planejamento, regular, né? Eu ver o que eu preciso retomar, refazer, regular a aprendizagem estudantil, redirecionar e tomar o processo de aprendizagem como um todo. Então, essas são as funções. A gente passou pela legislação maior, né? Só para fazer uma retomada, a gente passou pela legislação maior, aí a gente fez uma passagem muito breve sobre os principais conceitos, né, de avaliação da aprendizagem. Agora a gente está falando um pouco sobre as funções da avaliação. Então, é acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o processo de aprendizagem. Pode passar, por favor. Para o professor, a avaliação ela deve servir como um processo destinado a auxiliar no processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima e o desenvolvimento do estudante. Isso significa que é um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades do aluno. Então, a avaliação ela deve ser processual no sentido de reorganizar também a prática do professor. E quando eu reorganizo a prática, eu não reorganizo só a metodologia, eu tenho que reorganizar todo um conjunto de ações que visem a garantia da aquisição da aprendizagem pelo estudante. Pode passar, Gilmar, por favor. Para o estudante, a avaliação tem que servir, né? A gente precisa utilizar a avaliação, compartilhar essas avaliações com as observações para os estudantes, sinalizando seus avanços, possibilidades de superação, permitir que o estudante acompanhe suas conquistas, sua evolução, suas dificuldades, suas possibilidades durante todo o processo de aquisição da aprendizagem. Pode passar, por favor. Procedimentos e instrumentos de avaliação. A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos agora de avaliação. Que tipo de atividade a gente realiza, que tipo de instrumentos a gente pode utilizar para fazer a avaliação do estudante, avaliação da aprendizagem. Para Gandini e Goldenhaber, a documentação, aí vai falar muito de documentação, constitui-se uma ferramenta indispensável para os educadores, para que os educadores possam construir experiências positivas para as crianças, facilitando o crescimento profissional e a comunicação entre os adultos. Então, a gente vai pensar aí na documentação escolar, principalmente nos anos iniciais e na educação infantil, a gente trabalha muito com documentação, né, como um processo, como ferramentas ou como procedimentos de avaliação contínua do estudante. Por exemplo, o portfólio, o caderno de produção de texto, ai, meu Deus, fugiu um nome, aquele que a gente faz na educação infantil, relatório, né, parecer descritivo. Então, a gente utiliza muito a questão da documentação que a gente produz com a criança como um procedimento, como uma ferramenta para a gente poder acompanhar o processo de evolução da aprendizagem da criança. Isso pode ser considerado portfólio. Isso pode ser utilizado, obrigada, Milene.
a gente pode utilizar essas diferentes ferramentas para avaliar a criança. A gente não precisa só fazer uma prova, a gente não precisa tomar tabuada, parece, assim, muito básico isso que a gente está falando, né, mas se a gente for pensar, coisas que aconteciam até pouco tempo atrás, porque o que são 10 anos dentro da história da educação brasileira? 10, 20 anos dentro da história da educação brasileira não é nada, né? Então, a gente tem que pensar nas possibilidades também de ferramentas que a gente pode utilizar para perceber o processo de aprendizagem da criança. Então, alguns autores vão falar muito sobre a documentação estudantil, né? Alguns autores específicos da educação infantil, como ai, meu Deus, Ana Maria Barbosa, o Paulo Folk, vai falar muito sobre a documentação do portfólio, a documentação, a questão do parecer descritivo, a questão das fotografias, a questão enfim, várias são as ferramentas que a gente pode utilizar para observar o desenvolvimento da criança ou do estudante, das narrativas, a Milaine tá falando isso, narrativas, a gente redigir ali o diário da criança também, né, hoje em dia também a gente pode fazer o diário da criança, então tem muitas possibilidades de documentação que também servem como procedimentos de avaliação. Pode passar, por favor. Então, a gente coloquei ali algumas, né, possibilidades, alguns procedimentos que podem ser realizados para avaliação estudantil, amostra de trabalhos, fotografias, diários de aprendizagem, provas. A prova também pode ser utilizada, tá, gente? Não estamos aqui falando que não pode ser utilizada a prova também pode ser utilizada. Seminários, relatórios, portfólios, enfim, uma vasta aí forma de documentação, coleta do processo de aprendizagem das crianças ou do estudante. Pode passar, por favor. Então, aqui eu coloquei alguns ícones aqui, né? Prova, lista de exercício, questionário, estudo dirigido, tarefa, pesquisa, atividade online também, atividade autoral, projeto, portfólio, estudo de caso, enfim, a gente tem uma infinidade de procedimentos que a gente pode utilizar como avaliação da aprendizagem e até mesmo como diagnóstico, como documentação importante para a gente ir verificando aí o processo de aprendizagem da criança, de evolução da criança. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar rapidamente sobre avaliação em larga escala. Então, a avaliação interna da aprendizagem é aquela efetivada pelo professor para verificar a aprendizagem do aluno, tem relação direta com o planejamento escolar, o plano de trabalho docente e até mesmo um projeto político-pedagógico da escola. Já a avaliação externa, pode passar, por favor. A avaliação externa é aquela realizada em larga escala, que visa fornecimento de informações para elaboração e monitoramento de políticas públicas. Via de regra, são aquelas avaliações elaboradas pela Secretaria de Educação, Ministério da Educação, que elas são aplicadas nas escolas, com as crianças, para fazer esse monitoramento de políticas públicas e até mesmo, né, propor políticas públicas. Então, algumas avaliações em larga escala, aí a gente tem o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem o ENSEJA, que é da Educação de Jovens e Adultos, a Prova Brasil, a Prova Paraná, no caso do Paraná. Aqui em Curitiba, a gente poderia falar também da Prova Curitiba, que é uma prova específica da rede municipal. Enfim, várias daquelas provas que são aplicadas por agentes externos à escola. Pode passar, por favor. Aí vou falar um pouquinho da Prova Brasil e do SAEB, a história, né, deles, bem rapidamente. É uma prova que foi... Comunicação do Cismar levantou a mão. Eu posso fazer uma pergunta, Aline? Claro, pode sim. Peraí. Então, na verdade, assim, a gente falou de avaliações interna e externa, né? No caso, se a Araucária tivesse avaliação Araucária, como você falou aqui em Curitiba, tem a avaliação Curitiba. Ela não acaba sendo avaliação interna ou ela é externa porque são outras pessoas que aplicam essa avaliação?
ela é externa, tá? Se a araucária tivesse uma prova araucária, por exemplo, ela é externa, porque ela é do agente externo, ela é da Secretaria de Educação, tá? Eu posso utilizar ela como uma ferramenta para o meu processo de avaliação na escola? Posso, não tem nenhum problema, mas ela serve para que o município de Araucária monitore as políticas públicas do município, tá? E proponha novas políticas. Ela não serve para que eu faça ali, eu saiba como está o meu aluno especificamente, tá? Ela não vai levar em consideração se o aluninho A ou B, o A não está aprendendo, qual é a intervenção que o professor vai fazer. Vai pensar no que vai ser proposto. A Michele está colocando aqui que a araucária tem a prova araucária. Então, o sistema de ensino de vocês tem uma prova específica. E essa questão das avaliações em larga escala, ela começa a ser introduzida no Brasil lá nos anos 90, justamente quando o Brasil assina um acordo de Jontier, lá nos anos 90, na conferência de Jontier, para produzir melhores resultados das políticas públicas, nas políticas educacionais. Então, o Brasil tinha, nos anos ali 90, que antecederam anos 80, a gente tinha um número muito alto de evasão, reprovação, o ensino obrigatório era o ensino fundamental, então os estudantes não atingiam naquela época, a maior parte dos estudantes não atingiam naquela época o ensino de segundo grau, só atingiam o primeiro grau, que hoje é equivalente ao ensino médio, né? Então, a partir dos tratados ali dos anos 90, com os organismos multilaterais, como a OCDE, Banco Mundial, né, e justamente na conferência de Jontier, o Brasil começa a implantar o Sistema Nacional de Avaliação, que daí se reproduz aí ao longo desses quase 30 anos, né, vai se reproduzindo nos estados e municípios, para justamente monitorar as políticas e produzir políticas de monitoramento sobre a aprendizagem dos estudantes, sobre a capacidade de leitura e fluência dos estudantes, para verificar o que os estudantes sabem em nível de leitura, em nível de matemática. Enfim, a gente começa a inserção, a implementação das avaliações em larga escala começam justamente ali nos anos 90 e justamente também por uma política de cobrança, né, dos mecanismos multilaterais a partir de uma organização neoliberal, né, da educação, que tem que ter uma aprovação maior dos estudantes, tem que saber quais são os resultados que os estudantes têm em nível de leitura, de escrita, né? Não vou dizer que de todo é ruim, eu não tenho essa avaliação como todo ruim, né? A implementação das avaliações em larga escala, mas também o contexto em que ele foi inserido no contexto econômico, né, é bastante polêmico. Então, para quem tiver mais interesse, vai lá um pouquinho, estuda um pouco das políticas dos anos 90, e daí vocês vão saber um pouquinho de como que entra essa questão aí das avaliações em larga escala na história da educação brasileira, e qual é o viés que entra. É um viés praticamente econômico, né, o Brasil, para receber determinadas verbas dos organismos multilaterais, precisa passar a produzir resultados, e aí a gente vai ver aí uma avalanche de sistemas de ensino passando para um sistema ciclado, reduzindo as reprovações, fazendo as avaliações dos estudantes, cobrando as questões de avaliação de leitura, escrita, e aí a gente vê nos desdobrar desses 30 anos seguintes aí, que é o polimento, se a gente pode dizer, né, a gente vê o polimento, né, o desdobramento mais refinado das formas de avaliação em larga escala nos municípios e nos estados, justamente para cobrar essa lógica neoliberal aí em torno do financiamento da educação, tanto pelos bancos, pelos organismos multilaterais, e até mesmo para que a gente tivesse melhores resultados de aprendizagem. Pode passar, Gilmar, por favor. Pode passar.
O objetivo das avaliações em larga escala é aquilo que a gente estava falando, né? De produzir monitorar e produzir políticas em torno da educação na área educacional. Então, essas informações que são trazidas pelas avaliações em larga escala visam subsidiar a formulação e reformulação e o monitoramento das políticas na área educacional, nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de avaliação. A Prova Brasil avalia a língua portuguesa, com foco na leitura e a matemática, com foco na resolução de problemas. A ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, também. A Prova Brasil avalia os estudantes de 5º ano e 9º ano. A ANEB avalia os estudantes do ensino fundamental, 5º, 9º e 3º ano. A Prova Brasil é censitária, então todas as escolas públicas participam, nas turmas de 5º, 9º ano. Já a ANEB é amostral, algumas escolas são selecionadas para produzir para realizar essa avaliação. A Prova Brasil fornece as médias de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da federação, para cada um dos municípios e escolas participantes. Já a ANEB, ela produz resultados apenas para os sistemas de ensino. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar de duas avaliações que estão sendo muito recorrentes, né? Tem sido uma grande novidade em torno dos conceitos de avaliação, tanto que eu não trouxe entre os outros, porque os outros lá, avaliação sumativa, mediadora, formativa, são conceitos e teorias clássicas da avaliação, né? Essas teorias que eu vou apresentar agora, metacognição, avaliação por metacognição, avaliação por competências e habilidades, são teorias de avaliação relativamente novas, né? Não estou dizendo que são novas na área acadêmica, elas já são desenvolvidas academicamente por um grande período, mas têm sido aplicadas relativamente recentemente nas redes de ensino. Então, por exemplo, a rede estadual tem trabalhado aí, tem iniciado um processo de compreender a avaliação como um processo de metacognitivo, que vai colocar que a aprendizagem ela pode se dar a partir de processos de memória, processos mentais, capacidade de comunicação, de percepção, de ação. Então, funções muito executivas dentro do processo de desenvolvimento humano, né? Então, a SED vai dizer que o estudante ele não precisa ter, não vou dizer a SED, né? Tem utilizado essa teoria para dizer que o estudante ele é mais do que aquilo que ele pode produzir de forma escrita, né? Por exemplo, uma produção textual, ou uma prova, ou um trabalho, né? Mas que o estudante ele aprende também nessas diferentes formas aí, seja da sua capacidade de memória, dos seus processos mentais, de comunicação. Então, a SED tem trazido cada vez mais na nossa formação continuada esses processos de compreender a metacognição também como uma forma de aprendizagem, e a gente utilizar também a metacognição como uma forma de avaliar a aprendizagem do estudante. Alana, você levantou a mão, Alana e acho que o Gilmar. Querem falar? Não, a Alana levantou a mão. Alana Ritter. Não? Pode passar para outra. Ah, então, não, a Alana já disse que não. Acho que ela levantou por engano. Aí, quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre metacognição e para a gente pensar na forma de apropriação do conhecimento, dos conteúdos por meio da metacognição, e inclusive pensar nas formas de avaliação para fazer pensar a avaliação também na perspectiva da metacognição, vocês podem estudar também alguns artigos da professora Evelise Portillo, da PUC Paraná. Ela estuda
bastante sobre essa questão da metamemória, metalinguagem, meta-atenção, meta-aprendizagem. Então, assim, é um tema novo que a Secretaria de Estado da Educação tem trazido para nós, né, para professores discutirmos e pensarmos também. Mas não sei se é o caso da Araucária, se a Araucária está trazendo esse tipo de debate também, tá? Pode passar, por favor. Avaliação por competência, que também é uma forma que é também um tema que a série tem trabalhado conosco, né, nas avaliações. E a Michelle colocou que a Araucária trabalha muito na educação especial com a perspectiva da metacognição. Então, na avaliação por competência, agora já outra avaliação que também tem entrado muito em voga, não está dentro daquelas teorias clássicas da avaliação, mas que trabalha a avaliação por competências, que é busca demonstrar por meio de feedbacks, de observação, as áreas, os conhecimentos, os comportamentos que os sujeitos mais demonstram habilidades e desenvoltura, comum nas avaliações e de serviços gerenciais e de RH. Então, avalia também o estudante por aquilo que ele demonstra mais desenvoltura, mais habilidade, não necessariamente por uma produção escrita, por um diário, né, ou por um portfólio. O portfólio também é possível a gente avaliar ali as competências do sujeito, né? Mas para a gente também pensar, a CE, da Secretaria de Educação do Paraná, também traz essa perspectiva da gente pensar aí as avaliações por competências. É isso mesmo, Gilmar. Também tem a ver com a BNCC. Perfeito, né? A gente pensar aí nas habilidades que o estudante tem, a desenvoltura que o estudante, ele tem diversas formas de aprender, diversas formas de sobressair, né? Não apenas em ferramentas e procedimentos clássicos de avaliação, mas a gente também pode perceber a evolução do estudante por meio dessas habilidades e desenvolturas, né? Mas é uma prática que ela é advinda de serviços gerenciais, serviços de RH, né? Então, a gente sabe que é uma prática vinda lá da área econômica, né? Do serviço, da prática do mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar também o que vem, as teorias que vêm, elas vêm, qual é o sentido de trazer uma teoria do mercado de trabalho para a gente pensar a prática educacional? Será que é uma forma da gente ver de forma muito breve a competência do aluno, as habilidades do aluno, né? Será que é uma forma muito para responder muito às necessidades do mercado de trabalho? Então, essas avaliações por competências e habilidades, elas têm vindo aí justamente com a BNCC, também atrelado ali, para a gente pensar que os sujeitos, os estudantes, eles apresentam, sim, digamos, se sobressaem em algumas áreas, e a gente pode observar isso por meio dos feedbacks, observação dos estudantes, observação dos seus comportamentos. Então, a gente também tem essa opção aí da avaliação por competências. Uma referência para a gente estudar é o Gerhard Scalon, que é um dos pioneiros nos estudos sobre avaliação por competências. O Moacir colocou ali que o Felipe Perrinu também estuda as competências e habilidades. Também, Moacir, você também pode estudar, se for, né, o caso de estudar para a prova aí, o que são as competências e habilidades, na perspectiva da BNCC, na perspectiva do currículo, na perspectiva da avaliação, também cabe, sim, estudar o Felipe Perrinu. Pode passar, por favor, Gilmar. Daí a gente, né, para não passar, assim, batido sem a gente falar, na educação infantil a gente vai ter na LDB lá muito bem descrito que a avaliação na educação infantil far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo que para acesso ao ensino fundamental. Então, na educação infantil é muito mais comum a gente trabalhar ali com os pareceres, com o portfólio, com o diário de aprendizagem, com as fotografias, com os vídeos, né? É muito mais comum e tem sido historicamente construído isso também na educação infantil, nesse movimento da educação infantil. Muito mais, a gente utiliza muito mais
ferramentas e procedimentos diferenciados do que no ensino fundamental e no ensino médio, né? Em que a gente continua ainda utilizando alguns métodos que a gente poderia utilizar, procedimentos que a gente poderia chamar de mais tradicionais, como prova, trabalho, lista de exercício, né? Na educação infantil, a gente tem um pouquinho mais de possibilidades, né, que não sejam só aquelas mais tradicionais, mas a gente pode fazer observação da criança, fotografar, fazer experiências, vídeos, né, e eu acredito muito que, inclusive, a documentação na educação infantil, ela é muito mais proveitosa de ser feita do que no próprio ensino fundamental. Eu não sei se porque na educação infantil as práticas são diferentes, né, do que a prática pedagógica no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem um espaço diferenciado com as crianças, a gente tem práticas diferenciadas, então é mais, penso eu, é mais gostoso, né, de ver a gente acompanhar a evolução da aprendizagem da criança por meio da documentação infantil, inclusive ali a LDB coloca o parecer descritivo, mas a gente sabe que a documentação infantil é mais que o parecer, o portfólio, são as fotos, são várias formas e instrumentos que a gente pode utilizar com a criança. A Kelly Hoppers levantou a mão, você quer perguntar, Kelly? Acho que não, certo? Colocou só bateu ali sem querer. Pode passar, Gilmar, por favor. Então, a gente pensar aí na observação e registro na educação infantil, a gente tem que pensar no processo de aprendizagem, na qualidade das interações, nos processos de desenvolvimento, na observação da criança individualmente, nela, ela com seus pares, em grupo, né? Registro diário, gravação em áudio, gravação em vídeo, produções das crianças, fotografias, então a gente tem uma gama, parece, né? Pelo menos dá uma percepção que é uma gama maior de oportunidades de avaliação da criança da educação infantil. Pode passar, por favor. E aí, algumas das referências, né, para vocês que quiserem se aprofundar, se quiserem dar uma lidinha, né, como eu falei, não vai ser possível ler tudo isso, né, porque na prova não vai cair só questões de avaliação, mas o que vocês puderem ler sobre esses autores vai ajudar bastante vocês. Então, aqui é uma lista aí de referências, são obras que são fáceis de encontrar na internet, ou até mesmo na biblioteca da escola, né, geralmente naquela biblioteca do professor, que vem as obras do governo federal, a maioria das bibliotecas dos professores tem essas obras, então, são materiais que geralmente a gente já tem, ou seja, porque a gente, em algum momento, usou na faculdade, na pós-graduação, então são materiais que a gente consegue achar com mais tranquilidade também. Acho que é isso, Gilmar. Gilmar, Kathleen. Então, primeiramente, né, agradecer, deixa eu só ver, agradecer, né, a professora Aline pela disponibilidade, né. A gente sabe, né, Aline, que é um tema, são temas, assim, são muitas coisas, assim, para a gente estudar, para a gente gravar, e uma semana só é pouquíssimo tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, ainda mais de uma forma online, né. Então, isso é mais um auxílio, mais para lembrar aquilo que que a gente imagina, né, que já estejam estudando e lendo e se apropriando dos conteúdos, porque de forma online, 2 ou 3 horas diárias, pouquíssimo, né, pouco tempo de tudo aquilo que a gente tem que dar conta. Então, agradecer imensamente a tua disponibilidade, agradecer, a gente abriu o curso para os sindicalizados, né, agradecer a todos os professores e professoras, né, que fortalecem a luta do nosso sindicato aí por manter aquilo que a gente já tem, né, a desvalorização é tão grande que tudo aquilo que a gente tem a gente só briga para manter aquilo que a gente tem, né, e que todos consigam aí, acredito que a maioria já tem um padrão, tem professores que são da educação infantil que buscam aí a docência 1,
que todos possam ir muito bem na prova, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é só, eu não sei nem se 10% daquilo, tudo aquilo que a gente tem que estudar, né? É só uma pequena pedacinho, né, Gilmar? Um pedacinho bem pequeno, né, Lene? Então, eu não sei se a Keta quer falar alguma coisa, né, agradecer, dizer que amanhã a gente vai ter uma aula de língua portuguesa, né, então, bem importante, né, para a gente fortalecer a nossa, relembrar aí, e fortalecer aquilo que a gente já está estudando de forma individual, através do YouTube, tem muitos cursos, muita formação no YouTube, né, tem muitos professores que estão dando curso aqui em Araucária, em Curitiba, para esse concurso, que a gente sabe que a nossa cidade, ela ainda tem um plano de valorização profissional perto dos próximos aqui que a gente tem aqui na região metropolitana, é muito atraente ainda, né, Aline? Então, a procura a procura é muito grande ainda pelo nosso município, porque a gente sabe que a gente, como sindicato, né, não só o Gilmar, ou a Kathleen, ou a Cimério, ou seja lá quem seja, nós não somos nada sem a nossa base. Então, a gente sabe que a nossa base é uma base muito forte, muito unida, que luta muito para manter o pouco que a gente tem, não perder tudo aquilo que eles querem tirar. Então, parabéns, obrigado aos professores. Queria que todos ligassem a câmera aí para depois a gente registrar uma foto aí para a gente colocar nos anais aí do Sismar. E agradecer imensamente aí e dizer que essa é só a primeira de muitas aulas que vem aí, tá bom? Grande abraço. Enquanto o pessoal vai ligando a câmera aí para a gente ir dar um print aí da aula, agradecer também, né, o pessoal que participou. Não sei se alguém tinha alguma pergunta, se queria colocar. Pedir desculpa pela parte técnica, porque a gente fez um Meet mais controlado, porque a gente está tendo todos os outros, a gente teve ataque hacker, então a gente acabou fechando tudo, desligando tudo, não era a nossa intenção, mas é que a gente não queria evitar, né? Ninguém precisa passar pelo desprazer de ver coisas ruins, quem já viu nossos ataques é bem ruim, e a gente está tendo muito, muito forte mesmo, inclusive já conseguiram tirar até o nosso site do ar no final de dezembro. Então amanhã, recadinhos para amanhã. Amanhã a gente continua no mesmo link, tá? Daí a gente já vai, durante o dia ali, corrigir esse erro que deu, colocar já todo mundo como colaborador ali, fazer já a organização, mas amanhã a gente mantém o mesmo link. Daí, dependendo como for, na quarta-feira a gente troca o link, ou senão a gente continua mantendo. Se for tranquilo, que nem hoje, não tem nada, ninguém estragando a nossa aula, né? A gente mantém assim, né? Agradecer a Aline, né, pela disponibilidade nas férias dela vindo dar aula para nós. Esperamos que todos, né, encontrar todos na docência 1 também, esse finalzinho, na metade do ano aí, o ano que vem, né? Quem está indo tentando o segundo padrão, quem está aí mudando de modalidade da educação infantil, alguns vão para a área de pedagoga, ser orientadora, outros também vão para a docência 1. Então, né, espero que a gente faça uma boa, que vocês façam, eu não vou fazer a prova, então espero que vocês façam uma boa prova e que dê tudo certo, e a gente vai se encontrando aí ao longo da semana, tá? Então, obrigada, Aline, obrigada por participar e disponibilizar seu tempo com a gente. Eu que agradeço, então vou me despedindo aqui. Obrigada, Kathleen, obrigada, Gilmar, obrigada, Cimério, pelo convite, tá? Eu gostaria realmente de trabalhar em outras temáticas com vocês, mas realmente está bem apuradinho aqui para mim. Agradeço pela oportunidade, Sismar aí sempre parceiro da gente, sempre estou aí de mãos dadas com vocês, que precisar de mim pode contar. Eu desejo a todos, né, que estavam aqui uma boa sorte, espero que eu tenha ajudado, e espero mesmo de todo o meu coração que eu saiba de muitos aí que foram aprovados, tá, gente? É uma satisfação muito grande para a gente poder contribuir e depois ficar sabendo que o resultado foi positivo. Então, uma boa sorte a todos, que Deus abençoe, e muito obrigada pelo convite, tá? O link da aula, pessoal, a gente coloca amanhã pela manhã, porque o Google demora um pouquinho para salvar a aula, daí a gente está colocando amanhã de manhã para quem quiser revisar. E o material... Essa aula vai ficar gravada também, né, Kathleen? Lembrando, né, que a aula fica gravada e a gente disponibiliza depois no YouTube, para quem quiser rever a aula. E amanhã língua portuguesa, então 6h30, né, tentem entrar no Ser Pontuais, né, quanto mais cedo a gente entrar, melhor a gente aproveita a aula, tá bom? Obrigado a todos, a todas e a todos, e boa noite aí, boa semana,
e vamos preparar aí que a concorrência está bem grande aí, pessoal. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.